Olá, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou bem e estou feliz, graças a Deus, por a oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez, gravando o nosso devocional da palavra do Senhor Jesus. E Deus colocou hoje uma palavra no meu coração que eu quero compartilhar com vocês. Uma palavra que eu sei que já tem o endereço certo. E eu sei também que você não clicou aqui em vão, então fique até o fim para você poder ouvir a voz de Deus. Eu estava lendo aqui a passagem aonde Jesus, é muito conhecida essa passagem, aonde Jesus tinha acabado de ser batizado por João Batista. E naquele momento em que ele é batizado, a palavra do Senhor nos fala que eis que uma voz dos céus que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Aqui Jesus tinha acabado de ser batizado e ele tinha ouvido do próprio Deus que Deus o amava, que ele era o filho amado de Deus, a quem ele tinha prazer. E nesse mesmo instante, Jesus é levado pelo Espírito Santo. Quem levou Jesus ao deserto foi o próprio Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. E eu já quero começar a dizer para vocês que, mesmo Jesus nos amando, o fato de Jesus nos amar não impede de sermos levados a desertos. Mas eu também quero dizer para você que deserto não é lugar de morada, é lugar de passagem. E a palavra do Senhor nos diz aqui, lá em Mateus, capítulo 4, que depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Jesus, ele foi levado pelo Espírito Santo e ele estava preparado para vencer as tentações no deserto. Jesus, quando ele deu 40 dias, aqui fala, e 40 noites, ele começou a sentir fome. E o inimigo, gente, ele é tão astuto que ele sabe a hora e no que nos tentar. O inimigo, gente, ele não é bobo, ele é muito esperto. E a palavra fala que ele fica ao nosso derredor, bramando como um leão, pronto para nos tragar. Então, quando o inimigo vê a fraqueza de Jesus ali na fome, ele chega com a tentação. Então, o tentador aproximou-se dele e disse: Se é filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Ele ofereceu exatamente aquilo que faltava em Jesus. Só que a palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus responde: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quando o inimigo vinha com uma tentação, Jesus tinha a resposta, ele conseguia resistir ao diabo. E a palavra do Senhor nos diz que continuou as tentações, continuou, porque o inimigo ele não cansa, gente, ele não cansa. A todo instante ele quer tragar alguém, ele quer, porque o diabo, gente, ele sabe que ele já é um derrotado. Ele sabe que o tempo dele aqui nessa terra está assim, ó, contando. Então, o máximo que ele puder a trazer pessoas para o mundo, para a desgraça, ele vai lutar. Só que no sangue de Jesus que há poder. Hoje o inimigo está caindo por terra. Ele não terá poder sobre a sua vida. Ele não terá mais poder sobre as suas fraquezas. Pelo sangue de Jesus que há poder. E eu quero dizer para vocês aqui que o diabo levou Jesus à cidade santa e colocou ele sobre o pináculo do templo. E lhe disse: Se é filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guarde. O inimigo estava fazendo Jesus ser tentado para provocar o próprio Deus. E Deus fala que nós temos que estar orando e vigiando. Às vezes a gente faz cada coisa na vida e fala assim: ai, Deus não cuidou. Mas nós também não fez a nossa parte. Nós sabemos que se nós entrar na frente de um carro e a gente vai ser atropelado. Pode ser que seja fatal ou te deixe paraplégico, sei lá, mas é uma coisa inevitável. A gente não pode tentar o Senhor Deus. Se a gente tem sabedoria e sabe o que é certo e o que é errado, a gente não pode ir lá e provocar a Deus.
né? E depois aqui Jesus fala para ele, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então vocês percebem que em tudo que o inimigo tentava Jesus, Jesus estava pronto para resistir o diabo, dizer não. Então, gente, tudo depende da forma que nós se posicionamos. Deus nos deu o direito de livre-arbítrio. Nós temos que saber o que é certo, o que é errado, estar preparado, como a palavra de Deus nos diz, com as armaduras da fé, para podermos resistir ao inimigo. Porque não adianta nada, gente, só estarmos na igreja e não temos comunhão com Deus, não temos intimidade com Deus, não temos sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Então, tipo, aquele cristão, aquela pessoa que qualquer vento balança. Aqui Jesus estava no deserto, estava sendo tentado pelo diabo, mas Jesus tinha convicção de quem ele era em Deus. Ele sabia muito bem o que era certo, muito bem o que era errado, e ele sempre, a todo momento, estava negando a si mesmo, a sua carne, para poder viver a vontade de Deus. Ele olhava para aquilo que o inimigo, o tentador, Satanás, lhe proporcionava e saberia que a primeiro momento ia ser prazeroso, ia ser bom, mas que o fim levaria à destruição. Então ele preferia dizer não para a carne dele, porque pensa, ele estava 40 dias sem comer. Era fácil. Ele falava, não, traz o pão que eu vou alimentar minha carne. Só que ele olhava e falava assim, não, primeiramente o meu espírito. Gente, nós nunca vamos conseguir vencer o inimigo com as nossas forças. Para a gente vencer o inimigo, nós temos que estar cheio de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. E como eu consigo estar cheio do Espírito Santo de Deus? Me alimentando da palavra, cada dia mais. É uma coisa que eu fazia muito e hoje, assim, eu preciso mais e mais, é o jejum. O jejum, gente, é uma das armas mais poderosas que nós temos para vencer o maligno, o inimigo, gente. Jejum e oração. É uma forma que o cristão, ele se enche de Deus e tem força para vencer qualquer batalha. Então aqui Jesus, ele tinha o conhecimento, ele tinha a presença de Deus e ele tinha, gente, sabedoria. A sabedoria, gente, nos faz vivenciar e viver o extraordinário. Não adianta nada a pessoa ter 1000 conhecimentos teológicos e não ter sabedoria na hora de escolher o que é certo e o que é errado. E quem nos dá essa sabedoria, gente, é Deus. Aquilo que Deus nos revela não está assim na lógica do homem. É algo assim extraordinário, como Deus fala que a sabedoria do homem é considerada loucura diante da sabedoria de Deus. Então nós temos que pedir a Deus sabedoria para conseguir tomar as escolhas certas e não escolher de acordo com o momento, de acordo com a ocasião, de acordo com aquilo que a nossa carne deseja, mas sim de acordo com aquilo que o Espírito Santo de Deus deseja. E aqui a palavra nos diz que o inimigo leva Jesus a um monte muito alto e mostra a ele reinos do mundo e a glória deles. E lhe diz, tudo isso te darei se prostrarmes e me adorares. Então aqui o inimigo estava tentando facilitar as coisas para Deus. Por quê? Todos os reinos, todas as riquezas do mundo hoje pertencem a Deus e a Jesus. Então ele queria que Jesus caísse ali naquele desejo. E se vocês reparar, gente, aqui vários desejos que Jesus foi tentado, é o que nós, seres humanos, muitas das vezes somos tentados no nosso dia a dia. Mas Jesus sabia que não adiantava nada facilitar a cruz, porque ele precisava ainda passar pela morte de cruz para hoje estar sentado à direita do Pai, intercedendo por mim, intercedendo por você, e todos os reinos estão na mão, no poder de Deus, de Jesus, gente. Então o diabo queria facilitar para Jesus, para poder ver Jesus cair. Mas Jesus fala para ele, apartai-vos de mim, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele prestará cultos. Satanás queria que Deus prestasse adoração para ele poder abençoar Jesus. Por tão pouco nós negamos Jesus, nós adoramos o diabo, nós entramos em vícios de jogos e muitas outras coisas que nos levam à destruição. E a palavra de Deus nos diz que com isto o diabo deixou e eis que vieram os anjos o servirem. Olha que lindo, gente. Jesus resistiu ao diabo e o diabo fugiu dele. E os anjos de Deus foram servir a Jesus. Então, o que eu quero dizer para vocês é que o inimigo ele é astuto,
Ele tem propostas indecentes que a primeiro momento parecem prazerosas, parecem boas para nossas vidas, mas que no fim, como a palavra diz, há caminhos que para o homem parecem bons, mas os seus fins levam à morte. Então que venhamos estar cheios de Deus, fortalecidos por Deus, para resistirmos ao diabo, para que o diabo venha fugir de nós. Nenhuma riqueza, nada que esse mundo pode nos oferecer substitui ou se iguala com a glória de Deus sobre as nossas vidas. Tudo aqui é passageiro. Jesus pensou assim, ó, isso vai passar. Esse deserto vai passar, essa fase difícil vai passar, mas a promessa está de pé. Eu preciso permanecer fiel a quem fez a promessa. E Jesus resistiu ao diabo diante de todas as tentações, que, gente, sim, para ele aceitar aquilo lá, ele era como nós, ele era como homem, se fez carne, como eu, como você. Ele poderia muito bem dizer sim. Quantas vezes nós falamos sim para o diabo, sim para as tentações, mas ele foi fiel, ele permaneceu firme, ele permaneceu forte até o fim. E ele resistiu ao diabo. E ele conseguiu vencer aquele deserto, ele conseguiu vencer aquela tentação. E depois que ele saiu do deserto, a palavra do Senhor vai nos dizer que ele começa o seu ministério. Então, gente, para que a melhor fase da sua vida comece com Cristo, às vezes você vai precisar passar por desertos. E esses desertos, gente, não é para sua morte, não é o fim. Enquanto mais você for sábio, cheio de Deus e obediente a Deus, mais rápido você vai sair desse deserto. O deserto não é lugar de morada, é lugar de passagem, é lugar de preparo. Então, que venhamos ser obedientes, assim como Jesus foi, resistir ao diabo para que o diabo venha fugir de nós. Não estou dizendo que é fácil, porque, como eu disse, todo momento, todo dia vamos ser tentados, mas eu estou dizendo e te garantindo que com Cristo somos mais que vencedores. Se Jesus conseguiu, nós conseguimos. Vai ter momentos que vamos falhar, vai ter momentos que vamos errar, mas aí nós temos que sacudir a poeira do corpo, levantar e pedir a força, a graça de Deus para que ele venha nos ajudar, porque o inimigo ele vai nos tentar sempre na nossa maior fraqueza. Na área que você é mais fraco, é aí que você mais precisa de Deus. E jamais venha ocultar os seus pecados, jamais venha ocultar os seus erros. Se você caiu, fala, Senhor, me perdoa, eu pequei mais uma vez, eu errei mais uma vez, eu preciso da sua ajuda, eu preciso da sua graça, eu preciso da sua misericórdia. Só assim que nós vamos conseguir vencer. Não seja como Adão e Eva, que quando pecaram no jardim, eles foram lá se esconder. Eles caíram na tentação da serpente. O que ele fez? Se esconderam de Jesus, de Deus, ficaram com vergonha de Deus. Gente, nós não tem nenhum lugar nesse mundo que a gente tenta se esconder, que nós não vamos conseguir se esconder da presença de Deus. Ele é onipresente, onipotente, onisciente, ele está em todo lugar. Então, gente, quando a gente errar, não tenta ocultar os nossos problemas, mas que a gente venha se abrir para Deus e falar, Senhor, eu errei. Eu sou falha, eu sou pecador e eu preciso da sua graça e da sua misericórdia. Porque se eu fosse contar para vocês quantos pecados que eu cometi, quantas vezes eu fui tentada pelo diabo e eu caí, não foi uma, não foi duas, não foi três, e eu estou aqui propícia ao erro todos os dias, mas eu sempre seguro na mão de Deus e falo, Senhor, me ajuda. Sem ti eu não consigo. E, gente, eu te garanto, eu falo assim por experiência, quando você vence aquela tentação, um prazer que dá de você olhar e falar assim, Deus me ajudou e eu consegui dizer não. Às vezes é uma coisinha tão pequena que o diabo nos tenta, às vezes aquela mentirinha de costume, ou às vezes aquele vício de costume que a gente tem, ou aquela cervejinha, é só um pouquinho, Deus não tá vendo. Ou até mesmo muitas pessoas que têm vício em vídeos de pornografia, jogo e muitas outras coisas, como o jogo, eu já joguei muito, gente. E tanto que isso destrói a vida do ser humano. Jogava, ganhava, perdia. E assim, gente, é um vício que você tá ali alimentando aquilo, mas na hora que você vê, você tá destruída. E tudo isso é o inimigo nos tentando. Ah, tá precisando de um dinheirinho? Vai lá, põe um dinheiro, vai jogar. Ai, tá nervoso, tá? Bebe uma cervejinha para você distrair. Ai, você tá cansado dessa rotina? Vai para um barzinho com seus amigos, vai para uma festa.
divertir, esfriar a cabeça, então ele vai nos tentando, ele vai falando aos nossos ouvidos. Por isso que nós temos que estar com a mente e o coração blindado pela palavra de Deus, porque a palavra ela cura, ela liberta, ela transforma, e sozinho nós não conseguimos, mas o que nos conforta é saber que como Jesus venceu, ele nos diz que nós também venceremos, que nós temos Jesus intercedendo por nós, o Espírito Santo de Deus que nos consola, nos convence do pecado. Então eu creio, gente, que hoje Deus está libertando a gente de tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Eu creio que hoje o inimigo não vai ter mais poder sobre a sua mente, que a sua mente será blindada pelo poder do Espírito Santo de Deus. E tudo aquilo que você vinha sendo tentado, hoje você vai ter forças para resistir ao diabo e ele fugir de vós. E eu te garanto que é muito melhor a gente suportar o processo, passar pelo deserto suportando o processo, negando como é que eu posso dizer? Negando as migalhas que o inimigo tem, para poder receber o banquete que Deus tem para nossas vidas. Porque olha que honra! Depois que Jesus resistiu ao diabo e ele apartou de Jesus, os anjos do Senhor veio servir a Jesus. Imagina você ser servida por Deus, servida pelo Pai. Ele tem o melhor para mim e para você. Então não aceite as migalhas do inimigo. Por mais prazer momentâneo que seja, o que vale é aquilo que Deus pode te proporcionar, que é eterno. Que você venha receber essa palavra no nome do Senhor Jesus, e aquilo que eu não pude falar, que o Espírito Santo de Deus venha falar ao seu coração. E eu te peço que você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like. Eu aguardo vocês no nosso próximo devocional. Um beijo no seu coração e tchau, tchau.